salmo, ele me trouxe uma visão assim. Talvez é porque eu precisava de ouvir isso de Deus, né? E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu não sei se você vai conseguir chegar naquilo que eu quero expressar, porque não porque vocês não tenham raciocínio, talvez é porque eu não consiga expressar as profundidades, as grandiosidades dessa riqueza, desse tesouro que é revelado no Salmo 23. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo 23. Glória a Deus. Facinho de achar, né? Quem não achou aí? Achou? Salmos 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é. Diga comigo, o Senhor é. Acabou, Ele é tudo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigere-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que delícia! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Por muito tempo, eu achava que esse salmo era um salmo de prosperidade. Por muito tempo eu preguei esse salmo como se fosse um salmo de ajuda, de auxílio, na verdade. Mas quando foi essa semana, eu comecei a meditar nesse salmo e orando em cima desse salmo. Eu falei: Senhor, o que eu tenho para dar para a igreja? E Deus começou a falar ao meu coração a partir de mim. E uma das coisas que eu quero falar aqui, o tema é a presença perpétua do sumo pastor. Essa presença inabalável, ininterrupta. E aqui uma das coisas que nós precisamos entender é que esse salmo, ele é muito conhecido, sim ou não? Mas pouco compreendido. Por que ele é pouco compreendido? Porque nós precisamos de olhar a ótica dos dois lados, né? Do contexto de Davi como pastor e como ovelha. Porque é interessante que eu coloquei aqui que o Davi como pastor, ele trata daquilo que ele tem como experiência de vida. Davi, ele vai falar a partir de Deus, a partir das suas experiências com Deus, né? E quando ele fala de ovelha, ele vai falar a partir das experiências que ele viveu como pastor, pastoreando ovelha. Então aqui, Davi, ele era um pastor de ovelhas, mas ele nunca perdeu o seu foco em entender que o Senhor era o seu pastor. E aqui então você vai ver como é que era a ovelha. A ovelha, ela é gregária, ela anda em bando, né? Quem estuda a ovelha, eu sou pastor de ovelha diferente, né? Mas é mais ou menos assim. Você percebe que se a ovelha ela não ouve a voz do pastor, ela começa a se perder nos seus caminhos da vida. Ele faz essa analogia. E por que a ovelha é gregária? Porque ela anda em bando. Então vai contar uma história que aquele monte de ovelha andando junta, né? Aí uma ovelha falou com ele: para onde você está indo? Ela disse: não, eu não sei, eu estou seguindo a da frente. Eu falei: e você está indo para onde? Não sei, eu estou seguindo a da frente. E você? Eu também não sei para onde eu vou, eu estou seguindo a da frente. Aí chegou na primeira lá, assim: para onde você está indo? A primeira ovelha. Aí a ovelha falou para a outra: não, eu não sei para onde eu estou indo, não. Eu estou indo e tem esse monte de ovelha atrás de mim aqui me seguindo. Ovelha é assim. Quando ele fala, você vai perceber que o salmo, ele tem tudo, ele se divide em 3 partes. Mas existe o meio, o núcleo, né, do salmo,
Você vai ver a tratativa que ele fala, unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque o pastor precisava de ungir a ovelha com óleo. Porque a ovelha é um bicho assim, é um animal que se ela fosse coçar no arbusto, ela agarra ali, ela não consegue sair. A ovelha, se ninguém for lá cortar o pelo dela, ela vai morrer sufocada. Por quê? Porque vai crescendo, vai embolando, vai aquela coisa horrorosa. A ovelha é o único animal que depende do ser humano. Basicamente ela depende do ser humano. Então você vai ver uma ovelha que ela precisa de cuidado, de carinho. Aí ela precisa de alguém para guiá-la. Porque é por isso que ele fala, guia-me em pastos verdejantes, né? Ele vai falar aqui que a ovelha, se você deixar a ovelha, ela morre de fome. Por quê? Porque ela vai comer a grama e o broto. Então o pastor tem que ir lá, sempre estar olhando para ela não comer o broto, para que a raiz, né, possa produzir novamente a grama. E é por isso que ele fala que os pastos são verdes, porque ela precisa de ser guiada. Então aqui vai dizer que ela precisa de uma mente superior para guiá-la, né, na sua caminhada. E é essa presença humana que Davi está dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor e eu preciso de ti. Por quê? Porque eu não consigo por mim mesmo mudar a minha história. Eu estava falando quarta-feira sobre os 10 mandamentos, citei os 10 mandamentos na questão da lei, aqui na carta aos Colossenses. E eu falei que os 10 mandamentos, eles só me vêm colocar num lugar de impossibilidade, de autojustiça. Assim a ovelha está nesse lugar de impossibilidade de sobrevivência, se ela não tiver quem ajude, quem guie ela. Ah, pastor, mas quando Deus fez os animais, quem cuidava da ovelha? Adão cuidou da ovelha. E assim depois os seus filhos, porque a ovelha foi um animal que Deus escolheu para simbolizar a igreja. Então Davi, o que ele faz? Davi, ele fala a partir dele, ele fala assim: olha, se uma ovelha for deixada sozinha, possivelmente ela irá morrer. Senhor, é assim que eu vivo. Se o Senhor me deixar, me desamparar, a morte é certa. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Vós estavam mortos os vossos delitos e pecados. Nós sem Jesus, nós éramos quem? Aí Davi vai dizer aqui, né? Então, ele fala assim, então ela precisa de um pastor. A ovelha precisa de um pastor. Aí eu coloquei aqui que nós somos como essa ovelha. Nós necessitamos de uma mente superior para nos guiar no caminho. Não sabemos comer, não sabemos o caminho. Você vai ver João 14, né? Depois nós vamos ler isso. Tomé fala para Jesus: nós não sabemos o caminho nem para onde vais. Como achar o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho, a gente acha que sabe o caminho, e muita gente fala que toda religião ela leva a Deus, sim ou não? Você já ouviu falar isso, né? Mas isso é uma heresia profunda. E só Jesus pode nos levar de volta à casa do Pai. E aqui então nós não sabemos o caminho, nós não sabemos a orientação desse caminho. É por isso que nós precisamos aprender o caminho para ensinar os nossos filhos o caminho, sabe? E aqui ele vai dizer que nós não sabemos nos cuidar sozinho. Você já viu ovelha? Eu tenho um cachorrinho, um pug, da minha filha. Eu fico olhando para ele assim, como que ele é tão frágil. Eu deixo ele nos fundos do lado de casa, e na escada, para ele não subir, eu coloco uma tábua. Qualquer criança de 3 anos derrubaria aquela tábua. Quando eu coloco a tábua, existe uma barreira muito grande. Por quê? Porque ele por si só ele não tem inteligência, ele não tem força para tirar aquela tábua dali. Eu fiquei meditando nisso, como que nós somos frágeis. Se nós cairmos numa situação, nós estamos à deriva. Se Deus não tiver misericórdia, nós também não sabemos nos cuidar. Pega o nosso bebezinho lá de 1 mês e coloca ele sozinho e fala assim: se vira, vai. Ele não sabe dar banho, ele não sabe tomar remédio, ele não sabe pedir, ele só vai saber chorar. A ovelha, nós somos iguaizinhos à ovelha. E aqui então vai dizer que o que esse pastor vai fazer pela nossa vida? Ele vai nos livrar do inimigo. Então o núcleo do Salmo, você vai ver aqui, ó, do capítulo 2 ao capítulo 5, é exatamente o cuidado da igreja. Aqui, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Uma ovelha, ela não pode estar estressada. Uma ovelha estressada, ela vai ter problema. O que é a função do pastor? Acalmar o rebanho.
Então eu não posso chegar aqui e ser o arauto do caos. Eu tenho que trazer uma palavra de fé. Aqui ele vai dizer no versículo 3: refrigera a minha alma. Refrigerar a alma é trazer paz, é poder fazer com que a ovelha possa dormir mesmo em ambiente de tempestades. Aqui ele vai dizer: guia-me pela vereda da justiça. Esse guiar e ensinar o caminho às ovelhas não é deixar uma ovelha lá na frente. É por isso que, irmãos, uma igreja sem, não estou falando porque eu estou aqui, mas uma igreja sem pastor, ela se torna problemática, porque todo mundo vai falar. Já pensou se todo mundo aqui hoje, quem vai pregar senão quem prega é eu? Não. Você percebe que nessa pandemia a igreja foi colocada como serviços essenciais? Sabe por quê? Porque a igreja, o papel da igreja é acalmar o coração. A palavra de Deus é trazer paz em meio ao caos. Aí ele vai nos comparar a ovelha aqui, ainda não é a mensagem, é a introdução. Aí ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está... Aqui é que é o cerne. Olha, aqui que nós chegamos no cerne da mensagem. Olha o que ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí ele usa uma conjunção subordinativa, ele fundamenta a sua tese, ele faz uma conclusão disso. Ele está dizendo aqui: por quê? Porque tu estás comigo. Aqui começa a mensagem. Porque quando você olha para o Salmo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer assim: bem-aventurado os humildes de coração, porque eles herdarão a terra. A palavra original aqui é prios, no grego, que quer dizer que os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Então o que ele está dizendo aqui, que quando nós confiamos, nós nos entregamos a Ele, basicamente traz a ideia daquele que não conhece o caminho, mas sabe quem conhece o segue. A ideia desse bem-aventurado é o seguinte: olha, eu não sei o caminho, mas eu vou seguir, porque eu tenho humildade para seguir Ele. Quando a gente deixa minha filha tirou uma nota boa aí, estava passando uma roia danada, fazer as provas, e a esposa orou com ela conseguiu tirar, eu acho que 8 em 10 ou 9 em 10. Aí ela chegou para mim e falou assim: sabe qual é meu nome, pai? Aí eu falei assim: sei, Ana Júlia. Ela: não, Einstein. Aí eu falei assim: a soberba precede a queda, toma cuidado. Ela: pai, misericórdia, eu estou brincando. Sabe, o que ele está dizendo? Você percebe que a arrogância não é humildade, que a arrogância não é o caso dela, porque ela estava brincando. Mas no geral, quando nós somos arrogantes, nós dizemos: deixa que eu sei o caminho. Nós fomos pedalar um dia desse para trás, me perdi na trilha. Falei isso aqui. Meu irmão falou assim: ó, para cá, aqui para cá, a gente vai estar lugar. Aí falou: não, se para cá é mais perto, eu vou para cá. Já não tinha mais perna para andar, bicicleta. Aí fomos andando. Meu irmão, a ideia era sair no Alterosa. A gente estava saindo lá no Passaredo, nas costas da barragem, lá em Nova Contagem. Só que o abençoado aqui, em vez de percebeu tarde que estava o caminho errado. E o problema do caminho errado é que ele se torna longo 2 vezes, né? Você tem que ir, tem que voltar. Aí ele foi, eu falei assim: ô Bruno, você não sabe o caminho, né? Você se perdeu, né? Ele não foi humilde de me falar. Aí ele ficou calado. Você se perdeu, não é? Ele continuou calado. Sabe quando é que eu tive a convicção? É quando ele arrancou o celular do bolso. Assim: ah, sem vergonha, você se perdeu e não quer me falar nada. E o problema é que ele colocou no GPS e não pegava sinal. Sabe? Aqui então a questão de humildade aqui de coração, bem-aventurados os humildes de coração, ele está dizendo: olha, eu não sei o caminho, mas eu posso, eu sei quem sabe, e vou segui-lo para herdar a terra. Então aqui, o que ele fala? Que a ovelha é assim, ela segue o caminho de quem vai ensinar. Se ensinar o errado, ela vai para o errado. E aqui então, a ideia desse texto vai trazer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso que está escrito? Mas na verdade não é assim que está dizendo. Porque muitos aqui pensam que eu posso pedir tudo ao Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar o dinheiro, vai me faltar a saúde. Não é isso? A ideia não é essa que a gente tem do Salmo 23. Mas é aqui que Deus fala no meu coração, que
O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Por quê? Porque aqui no versículo 4, a parte B vai dizer assim: porque tu estás comigo. Então não tem nada a ver com crer para as coisas. A fé aqui não é crer para as coisas, mas a fé aqui é saber que Ele pode nos abençoar a partir de quem Ele é, e não Ele vai me abençoar porque Ele é. Então eu coloquei aqui que se Ele não me falta, eu não tenho falta de nada. Porque no caminho Ele provê, no caminho Ele me coloca em paz, no caminho, quando eu estou andando com Ele, meu irmão, eu estou tranquilo. É aquele bebezinho que cochila nos braços do pai, não quer nem saber se vai cair do colo, sabe? É a confiança. E aqui então, quando Ele está comigo, está tudo bem, não tenho o que temer. E aqui não são as coisas que me fazem detectar que Ele é um bom pastor. Tem aqueles mais pentecostais que diz assim: eu coloquei Jesus no canto. Alguém já colocou Jesus no canto? Coloca não, hein? Dá ruim pra gente. O último que colocou Jesus no canto saiu ferido, abençoado, mas saiu ferido, que foi Jacó. Aqui ele fala que não são as coisas que me fazem perceber que Ele é um bom pastor, mas é a presença dEle. Porque tu estás comigo, não temerei. Porque tu estás comigo, no meio dos meus inimigos eu posso me assentar e comer tranquilo. Porque tu estás comigo, a tua justiça, a tua vara me consola. Porque tu estás comigo, eu vou ter comida fresquinha todo dia. Porque tu estás comigo. É simples assim, não tem nada a ver com o que Ele é, com as coisas que Ele me dá. Porque eu posso não ter nada e ser o homem mais rico dessa terra, e eu posso ter tudo e ser o homem mais miserável dessa terra. E é por isso que Davi, ele se compara. Ele está dizendo assim: poxa, eu também sou pastor, e por que não falta nada para as ovelhas? Porque eu estou com ela. Aí ele faz essa analogia. Aí ele vai dizer aqui que tudo que eu preciso, o pastor vai suprir. E não necessariamente é tudo que Ele vai me dar que eu quero, porque nem tudo que eu quero é o que Deus quer me dar. Eu quero um carro de R$1 milhão, eu tenho condição de pagar o IPVA? Eu tenho condição de comprar um pneu? Então, para que Deus vai me dar uma coisa que vai ser maldição na minha vida? Então, viver contente ao lado do sumo pastor é saber que todas as nossas necessidades são supridas porque tu estás comigo. Aí ele vai dizer aqui, Salmos 37, versículo 25: fui moço e agora sou velho. Salmo 37, 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui no Salmo 55, versículo 22, ele vai dizer assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Meu irmão, quando é que você pega um peso? Alguém pega peso à toa aqui? Só o cara que gosta de academia, né? Eu não gosto, então não pega à toa. Mas alguém aqui você, eu vou pegar um peso à toa aqui. Alguém já fez isso? Para mostrar que é fortão só, né? Ninguém pega um peso se não for para transportá-lo para outro lugar, sim ou não? O que o salmista está dizendo aqui, ó, lança o teu fardo sobre o Senhor. O que está dizendo? Que na sua caminhada você vai pegar muito peso. Traduzindo aqui em miúdos, que na nossa caminhada de vida vai ser pesado. Nós vamos adoecer, nós vamos perder emprego, nós vamos voltar a ganhar emprego, nós vamos ser curados, nós vamos ser decepcionados. Namorada vai jogar pratinha no chão para você pegar e vai te enfiar o pé, né? Vai acontecer. Eu já namorei com várias, falava que amava, mas casei com a melhor. E já chorei, já fui apaixonado por umas dezenas. E olha que eu não sou nem tão bonito assim. Imagina vocês que são mais bonitos que eu. Mas o que ele está dizendo? Que na vida, ele fala assim: pega na sua caminhada de vida, quer andar comigo? Eu vou te ajudar a carregar o fardo. Aí ele fala aqui, ó, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Além dele carregar o nosso fardo, Ele ainda vai nos suster, Ele vai nos sustentar. Olha que coisa linda. Aí aqui ele diz: nunca permitirá. Nunca é o quê? Permitirá que o justo seja abalado, vacilar, tosquenejar, dormir. Aqui a palavra abalado aqui é sair da sua consciência normal. Aí ele vai dizer aqui que o justo aqui é tzadiki, que quer dizer justificado ou vindificado por Deus.
além dele carregar o nosso fardo, além dele suster, ele ainda nos declara justo. Aí aqui ele vai dizer que o meu foco não é mais agora nas coisas que eu terei, e sim no pastor. Minha filha falou essa semana assim: pai, quantos anos o senhor tem? O senhor vai fazer? Eu falei assim: eu sei que o corpinho é de 18, mas eu vou fazer 47 anos agora em setembro. Aí o olho dela encheu d'água. Mas por que você está chorando? Mas daqui 13 anos você se torna um idoso. Eu falei assim: qual é o problema? Não quer ficar idoso? Morre cedo. Eu quero ficar idoso. E eu vou ficar o melhor idoso que eu puder ficar. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Porque aqui Ele está comigo. Aí ele vai dizer aqui, olha: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Segundo ponto, a ideia aqui é que o pastor tem que estar perto da ovelha. Já viu aquele ditado: pastor tem que ter cheiro de ovelha? Pastor que tem cheiro de qualquer outra coisa, menos de ovelha, não é pastor. Porque pastor também, aqui ele fala do sumo pastor. Eu gosto de falar isso, que eu não sou pastor. Eu falo que eu sou o cão pastor. Porque o sumo pastor é Cristo. E se alguém vai assim: a pastor tem que dar a vida. Não, pastor tem que dar a vida para as ovelhas. Já deu. Então você não é pastor, não? Não, eu sou o cão pastor. Eu sou aquele cão que o pastor fala: pega o lobo, eu vou lá e mordo o lobo por causa das ovelhas. É assim que tem que ser. E o cão pastor, ele tem cheiro de ovelha também. Ele não morde ovelha. O cão pastor morde o lobo. Então a ideia aqui é que ele tem que estar atento. Então quando eu falo assim: o pastor tem cheiro de ovelha, o que ele está dizendo aqui? Ele tem que estar atento com a situação das ovelhas. O que Deus faz? A primeira coisa, ele está atento. Porque quando ele vai para o céu, ele diz assim: estarei convosco todos os dias. Todos os dias é? Todos os dias, até a consumação do século. Então enquanto o século não se consumar, Ele está comigo. É aqui que ele está dizendo. Olha que delícia aqui: porque tu está comigo. Ele está atento à nossa vida. Então por que eu vou temer se eu tenho que... Meu irmão, eu vou fazer outras coisas, porque Ele está cuidando da minha vida. É isso. Segunda coisa que o pastor tem que ter: ele não pode fazer esse trabalho de longe. Pastor, é por isso que ele fala assim: mesmo que pareça estar longe, né? Você vai ver, Isaías, ele vai dizer assim: o meu ouvido não está tampado, os meus olhos não estão fechados, a minha mão não está encolhida. É isso que ele fala. Parece que ele está longe, mas ele não está. Olha o que diz o Salmo 145. Salmo 145. Nós vamos ver o versículo 18. Abra comigo aí, 145. Todo mundo achou? O que está escrito na sua Bíblia? Alguém pode falar para mim? O que está escrito na sua Bíblia? Senão vocês vão achar que eu estou influenciando vocês. Como é que é? Não está sozinho, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. É isso, a ideia é essa. Ele não está longe. Aí eu quero terminar aqui. Ele precisa
defender a ovelha do inimigo. Essa é a função do sumo pastor. Aí o que a Bíblia diz? Paulo vai dizer: e ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No outro dia eu fui atender uma pessoa, né? A gente conversando com o seu pastor. Tal, porque inveja. Sim, meu irmão. Eu falei com essa pessoa: morto. Alguém sente inveja de morto? Aqui. Alguém cobra dívida de morto? Não. Alguém coloca o nome do morto no SPC e Serasa? Por quê? Porque nós já morremos. Eu morri com Cristo. A ideia é essa, de livrar-nos do inimigo e dizer que as potestades e principados não podem surtir efeito em quem já morreu para o mundo, porque agora nós ressuscitamos com o sumo pastor. Então aqui para finalizar, para caminhar aqui para o final, ele vai dizer aqui, então, por que ele está comigo? Olha, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada, e ele não me falta. A ideia é essa, ele não me falta. No versículo 4 ele fala por que ele não lhe falta. Porque, ele diz aqui, tu estás comigo. E fecha, ele sai do núcleo do Salmo e fecha o Salmo 23 dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que basicamente está dizendo? O pastor hoje mora comigo, mas um dia eu vou morar com o pastor. Essa é a ideia do Salmo 23. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? João 14 ele vai dizer assim, olha aqui João 14, forte essa palavra, né? Não sei se vocês estão, é um negócio, eu fiquei lendo aqui, não, mentira, não pode ser assim não, é tão bonito desse jeito. Aí olha aqui que João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração. Por que você está preocupado? O que está dizendo? Não se preocupe, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Está dizendo, o pastor é fiel. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo nada mais, nada menos que diz o Salmo. Olha, o pastor está com vocês, não se preocupa não. Daqui uns dias as ovelhas estarão com o pastor. É isso que está em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu diria a vocês: eu vou e vou preparar lugar. Na casa, é uma casa só com vários quartos. Ou seja, lá, gostando de mim ou não, nós vamos ter que conviver junto, meu irmão. Amém? É por isso que nós precisamos viver em amor. Aí ele vai dizer aqui que Jesus veio na terra, se encarnou, viveu como com as ovelhas. Emanuel, foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Olha quantos fundamentos eu estou colocando aqui para dizer para você que você não está sozinho. Emanuel, Deus conosco. Então, sendo assim, o Salmo 23 ele é um salmo o que, pastor? Messiânico. Porque ele aponta para o Messias, não tem nada a ver com a ovelha. Tem a ver com o Messias que veio e jogou unguento quando eu e você estava com as moscas do pecado. Ele tirou unguento, ele nos ungiu, sabe, ele queimou. Eu falei que quarta-feira que o processo de salvação ele passa por 3 estágios. Primeiro, justificado. Paulo vai dizer: justificados, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós fomos justificados do pecado. Então não há condenação. Ninguém aqui pode ser condenado, porque já foi pago. Onde nós estamos? Nós saímos justificados. Agora nós estamos santificados. Ou seja, por que nós somos santos? Porque Ele nos santificou nele. Porque se morremos para o mundo, vivemos para Ele. E Ele ressurgiu em glória. Então nós somos santificados. O que falta, pastor? Nós somos justificados, nós somos santificados. O que nos resta? Glorificados. Por quê? Porque ainda nós temos o que é a glorificação? É a ausência da presença do pecado. O salmo messiânico é isso: unges a minha cabeça com óleo. Nós estamos santificados. Agora falta a glorificação. Na hora que o pecado for banido, a sua presença, forte, né? Aí ele vai dizer aqui então, sendo assim, se ele é um salmo messiânico, por que ele é messiânico? Porque ele nos ungiu, porque ele nos livrou da morte, do nosso inimigo pessoal. Ah, mas pastor, eu não vou morrer? Vai. Mas essa morte não significa nada.
Essa morte só serve para cancelar o CPF da terra, porque o seu CPF celestial já está registrado lá na glória. Aí aqui ele vai dizer, para finalizar, versículo 4: porque tu estás comigo. O que ele quer dizer? Em qualquer circunstância. Esta lei, ela é imutável. Você pode não querer estar com ele, mas ele não vai deixar de estar com você. Seja para juízo ou para salvação, você vai se encontrar com ele. Por quê, pastor? Então por que tu estás comigo é algo imutável? Eu coloquei aqui, porque é um presente contínuo. É o gerúndio, né? Eu vou andando, eu vou fazendo, eu vou caminhando, eu vou vivendo. O gerúndio é algo contínuo. E ele está dizendo, estarei convosco todos os dias. Mas eu não vejo, eu também não, mas falo com ele todos os dias. Todos os dias. Então o dia que você tentar, o diabo ele vai tentar fazer com que você não creia que ele, né, muito pelo contrário, o diabo vai tentar fazer com que você creia que ele te abandonou. Você já se sentiu abandonado? Alguém já sentiu assim, poxa, parece que eu estou vivendo num deserto? É porque na verdade nós temos a tendência de olhar para o lado, os nossos olhos espirituais, eu descobri que os olhos espirituais do crente não ficam aqui, ó. Fica aqui. A gente anda olhando para cima. Nossos olhos, o crente olha para cima. Você já viu o porco olhar para cima? O porco não faz assim, não. É por isso que o diabo quer te colocar num chiqueiro espiritual, para você não olhar para cima. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele nos tirou, o salmista, nos tirou do monturo de lixo e nos fez assentar com os príncipes dessa terra. Nós nos sentimos sozinhos porque nós olhamos para o lado. Mas se nós olharmos para cima, você vai perceber que ele nunca nos abandonou. E aqui então, o dia que Deus deixar de estar, ele deixa de ser Deus. Você concorda comigo? Porque ele fala assim, estarei convosco todos os dias. Se ele deixa de estar, ele deixa de ser Deus. Então, porque isso é difícil de acontecer, ele deixar de ser Deus, ele nunca vai deixar de estar com você. É simples assim. Então, por que ele não nos deixa? Porque ele é o nosso pastor e ele nunca vai nos abandonar. Fique em pé no seu lugar. Pastor, mas por que ele não nos abandona? Qual que foi o motivo? Porque é isso que ele sempre quis fazer. Você acha que ele fez o homem para quê? Ele fez o homem porque ele quer ter relacionamento com você. Ele quer se envolver com você. É por isso que Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo ele está em nossas vidas como um vaso. Nós somos o vaso e ele como um tesouro. Relacionamento. Ele poderia colocar o Espírito Santo à parte, não, ele colocou dentro de nós, porque o Espírito Santo vai nos testificar que ele está conosco, porque a presença do Espírito Santo não é a sombra de Cristo. A presença do Espírito Santo é a presença do Deus Criador. E aqui então, o que ele quer fazer? Primeiro, te guiar em águas tranquilas. Então, você já entrou, eu já entrei em rio assim, sabe, com águas turbulentas, já tomei. Você perde o equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, a tendência é o quê? Cair. Aqui ele está dizendo dessas águas tranquilas, porque se a ovelha cai, ela não sabe nadar. Eu sou uma pessoa que não sei nadar. Meu cunhado falou assim, vou comprar um bote. Eu falei assim, não, vamos sem o seu? Eu não. Só se me amarrar uns 15 coletes. Mesmo assim, ainda tenho medo. Eu sou uma pessoa que só vou morrer afogado se tiver andado de navio. E ele afundar. Não entra em água mais que a cintura. Por quê? Porque nós gostamos de controle, não é? Aí ele está dizendo assim, calma, porque quando você está em mim, você tem um controle da sua vida. Parece que a gente entrega a nossa vida. Agora eu sou crente. Aí eles falam, passei para crente, né? Agora você passou para crente, como se fosse assim, crente, não crente. Não é isso. Sabe? A Bíblia diz que quando nós conhecemos esse pastor, a nossa história muda. E eu tenho vários exemplos. Eu tenho o exemplo de um centurião que olha para Jesus e fala assim, meu servo está mal.
Aí Jesus fala assim: não, eu vou orar. Não, eu vou lá. O centurião, de jeito nenhum. Porque o centurião sabia. E ele era tão impuro que ele não poderia deixar um homem tão santo entrar na casa dele. Ele falou assim: olha, eu tenho 100 homens à minha disposição. E se eu mandar eles irem, eles irão. Se eu mandar eles voltarem, eles voltarão. O que ele está dizendo? Eu reconheço a sua autoridade. E para estar lá em casa não precisa de ir lá, porque eu sei quem você é. Basicamente é isso. Quando nós sabemos quem Jesus é, não precisamos de imposição de mão de pastor, porque nós olhamos para o alto. Nós não precisamos, nós podemos: pastor, ora por mim porque o seu link com Deus. Não, meu irmão, minha oração é a sua. Sai sangue do mesmo jeito, eu choro, eu sorrio, estresso do mesmo jeitinho. Qual que é a diferença? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Santificação, justificação, santificação. Estamos no mesmo processo, glorificação. Que se eu fosse glorificado, eu não estava aqui não. Se eu tirasse minha camisa aqui, saem 2 asas de querubim, mas não é isso não. Nós somos iguais. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos juntos a olhar para o alto. E quando o centurião fala assim: apenas diga, ore que ele vai ser curado. Aí Jesus acho que ele nem ora, ele fala assim: rapaz, eu nunca vi uma fé tão grande, nem assim em Israel. Ou seja, nem aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Por quê? Porque o sumo pastor sempre vai estar, e necessariamente não em corpo material. É por isso que Paulo, ele sempre vai dizer: as coisas do Espírito se discernem com o Espírito. É por isso que ele fala aos Gálatas: vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Estão dizendo insensatos. Não podemos ser insensatos de percebermos que estamos sozinhos. Não, não é isso, eu nunca estou sozinho. Então, não entra aqui não. Pois eu entro. Mas você vai comer? Meu irmão, se o Espírito me chamar para ir no candomblé, almoçar lá, eu vou. Sabe por quê? Porque o que está comigo é maior do que o que está no mundo. Porque Ele está comigo. É simples assim. Então quando você sair, saia com Ele. Quando você acordar, acorde com Ele. Quando você dormir, durma com Ele. Quando você falar, fale com Ele. Quando você respirar, respire Ele. Aleluia. Então, pastor, por que o que Ele quer fazer? Ele quer cuidar de você. A coisa que Jesus mais gosta de fazer é cuidar de você. Simples assim. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis quando... Já pensou? A Bíblia diz em Gênesis que Deus chegava para Adão na viração do dia. Boa tarde, Adão. Já pensou você ir dormir? Boa noite, filha. Com a voz de Jesus. Ele sempre esteve conosco. Isso não vai mudar. A sua vida e o seu futuro depende disso. Então decida por isso hoje. Amém? Eu queria... Gil, solta um louvor aí, por favor. Feche seus olhos. Viva essa canção como forma de oração. Tire esse momento para adorar ao Senhor, porque Ele está aqui. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Quantos aqui Deus falou ao seu coração nessa manhã? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Coloque suas 2 mãos sobre o seu coração. Faça essa oração após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, eu preciso estar com o Senhor. Senhor Jesus, eu que um dia andei nos seus caminhos,
Arrependido eu volto e eu me entrego a Ti. Faça-me ovelha do seu pasto e nunca me abandones, porque eu sei que é impossível. Então me entrego a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Tem alguém nessa manhã que orou essa oração pela primeira vez, se entregando a Jesus, ou se reconciliando com o sumo pastor? Eu quero conhecer você, levantando bem alto uma de suas mãos. Tem alguém nessa manhã que quer se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Se todos aqui já são salvos em Cristo Jesus, eu louvo a Deus. Eu tenho certeza que se o sumo pastor hoje voltar para morar, para buscar a ovelha para morar com Ele, nós nos encontraremos lá em nome de Jesus. Amém? Aplausos ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Orem pelo nosso louvor. Amém? Tá difícil, viu, irmãos? Mas vencemos em nome de Jesus. Nós cantamos com a Ademar de Campos hoje. Cantamos com tantas pessoas famosas hoje. Olha que bênção. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Faça assim. Amém. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos teus filhos que aqui se encontram. Que sobre a vida deles, ó Pai, repouse a bênção do Senhor. Que nunca falte tua infinita misericórdia. E que todos sejam cheios do teu santo e poderoso Espírito. Pai, nós te honramos, nós te adoramos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste pelo Facebook e ouviu essa palavra e quer se entregar a Jesus como Senhor da sua vida, envie-nos o seu nome e o seu número de contato para que possamos entrar em contato com você e orar pela sua vida, com o número da nossa igreja que aparece aqui no telão, 8431-4336, 8431-4336. Você pode enviar também um pedido de oração, estaremos orando pela sua vida e que você tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês, Deus te abençoe e a semana de vitória.